Paulo diz, é como se Deus falasse por nós. Então, Deus fala, então é como. Vocês vão receber é com o Senhor. Tem uma parte que ele vai lá ter com o povo da Galácia, ele diz, quando eu fui ter com vocês me receberam como a Cristo. Como? Não que ele era Cristo, mas assim, era com o Senhor. Então a gente, irmãos, nós precisamos ter cuidado, porque eu sou muito, o meu problema maior, eu digo uma coisa para os irmãos, é a minha firmeza. O que atrai inimigos para cima de mim é a minha firmeza, que eu não retrocedo. Para mim é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Eu sou uma pessoa que eu aprendi com a Bíblia, irmãos, ser inteligente. Glória a Jesus. Aprendi com a Bíblia ser inteligente. Então, eu creio que não existe duas verdades. Mentiras, existe um monte. Mas verdade só existe uma. Para que todos estejam falando a verdade, todos têm que falar a mesma língua, ter o mesmo entendimento. Então é assim, é um monte de pessoas que vão perder a salvação. Elas vão perder a salvação porque às vezes elas não querem pensar. Por isso que eu estava falando lá para as mulheres, a mulher que estava dentro, tem pessoas que querem alguém para pensar por elas. Estão compreendendo? É a mesma coisa daqueles que são divulgadores de fake news. Vem lá no celular dele, lá algo lá, ele já postando aquilo como se fosse uma verdade. Aí vai distribuindo mentira para frente, vira aquela mentiraiada, e o povo, não, mas isso aqui eu vi lá, eu falei, Bertão, Ciclano, tá coisa outra. Sabe, eu fico tão triste com isso, com pessoas que não é inteligente. Vai divulgando, ele não buscou saber se é verdade ou não. Como é que eu vou divulgar uma coisa se eu nem sei se é verdade? E se for mentira? O que mais tem hoje em dia na internet é fake. Sim ou não? E coisa que parece que é verdade, depois tem aquele especialista que vai lá e diz assim, verdade ou fake? De repente, uma maioria das coisas, a pessoa tinha que era verdade. Fake. Porque as pessoas, irmãos, elas querem divulgar. E não buscam ver, antes de divulgar, se aquilo é uma verdade ou uma mentira, é um fake.
E aí ela está contribuindo. Ela está contribuindo para que o engano, para que a mentira venha propagar. E ela é culpada por isso. Amém? Amém, Jesus. Então nós precisamos, aleluia, levar a seara de Jesus Cristo. Esta obra, irmãos, é uma obra de Deus. Isso aqui sai do coração de Deus. Isto é revelação para esses últimos dias. Eu sempre digo, eu tenho olhado por aí, eu não consigo ver, não vejo, não tem. Até hoje eu não, olha que eu pesquiso muito, busco, converso um com o outro, não tem nenhum grupo por aí que tenha a palavra de Deus como nós temos. Glória a Deus. Olha que eu já tive problema com pessoas que diziam ser igual. Dizem ser igual, isso não é. E sofrer com esse povo que usava véu, batizava em nome de Jesus, mas tinha doutrina de demônio e pregava isso. Até hoje estão esses grupos por aí que nós mostramos que eles não são de Deus. O Espírito que está lá dentro, embora batizando em nome de Jesus, mas o Espírito que usa eles não é o Espírito de Deus, porque as doutrinas, o Espírito que impulsiona eles para eles pregar as doutrinas segundo a Bíblia. Paulo já disse, o Espírito expressamente diz que em tempo posterior, que esse nós estamos vivendo, chegou, muitos iam apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E Paulo disse o que essas pessoas enganadas iam ensinar. Então, como que eu sei que é o espírito do diabo que está lá dentro? É quando eu vejo elas ensinando o que Paulo disse aqui que elas estariam ensinando, porque elas têm uma mente cauterizada. É o discernimento. Aí eu falo, é o capeta que está ali, né, Deus? O espírito do diabo está lá dentro, o espírito do engano. Aí esse pastor é muito forte, a Bíblia é forte. A Bíblia, ela vem, irmãos, aleluia, para, está compreendendo? Nos colocar na parede, ou é ou não é. Não tem meio termo. Quem está compreendendo, irmãos? Tem meio termo. Então, é difícil, porque para a gente ter comunhão com esse pessoal, tem que ser frouxo. O frouxo tem comunhão, porque o frouxo é aquele que não quer sofrer consequências. O Jesus não era frouxo, os discípulos de Jesus não eram frouxos, mas morreram por isso. Os frouxos até entendiam, mas a Bíblia diz que muitos daqueles que entendiam não confessavam para não perder o lugar na sinagoga. Ocultava, ficava quieto, sabia, mas não falava nada, ficava quietinho. Essas pessoas, Deus classifica elas como covarde. Mas nós temos, irmãos, que buscar a Deus e cumprir aquilo que a nós foi dado por Deus. Eu vou cumprir meu ministério. E eu digo sempre, quem ouvir a mim, não está ouvindo a mim, está ouvindo a Deus. Quem não me ouvir, só tem lugar para eles ir, para o inferno. Está deixando de ouvir Deus. Pastor, então você quer dizer que você é Deus? Não, Deus fala por mim. Porque eu prego a Bíblia, eu prego a palavra, e sempre que eu termino a palavra, eu digo assim diz o Senhor, porque eu creio que aqui está a palavra de Deus. Amém? Força. E buscar Deus, e buscar o Senhor, para que Ele nos possa realmente fortalecer as pessoas na verdade. Veja aqui o que diz aqui João. Olha essa tradução. Eu fico pensando assim, como? Inclusive eu preguei para deveria ser pastora lá, na linguagem deles, aquelas mulheres, deveria ser. Nós comentamos depois, deveria ser pastora, alguma coisa, né? Falei, e aí falei, e daí, qual o nome? E elas entenderam. Era Jesus, né? Eu falei, então, agora estão mudando a Bíblia, tirando as revelações para enganar o povo. E ela disse, uma olhou para a outra, né?
e coisas, fica assim, né? Da onde está vindo os camaradas. Mas a gente é muito quieto. Muito quieto. A gente tem que. Nós estamos numa célula na casa da irmã Camila. Né, irmã Camila? Irmã Camila tomou a decisão de servir a Deus e já abriu a porta da casa com a célula. E é importante isso, irmã Camila, porque é buscar raiz, buscar conhecimento. A filha dela, a Dandara, né? Dandara já está 12 anos, Dandara. Já fez 12, né? Então, 12 anos, nós entendemos, irmãos, que com 12 anos, uma pessoa entendendo, compreendendo, decidindo tem que ser ela já até pode se batizar. O importante, estou vendo aqui, está também a Alicia, né? Alice, né? Alicia é minha neta. Então, vejam bem. Está com 11 anos. Já, mais um ano já. Então, elas já estão na idade, já também de. Eu estou vendo ali que elas estão atento, prestando atenção. Isso é bom. É isso, irmãos. Igreja é isso. Eu sempre digo, essa idade é uma idade que já não dá mais ficar em quartinho brincando de criança. Eu tenho que brincar de servir a Deus. Não ficar servindo de verdade, né? Entender, porque ela já entende, ela já compreende, né? E Deus pode usar tremendamente crianças como elas para ajudar as pessoas no que elas têm contato. É o nível de idade que às vezes ela não vai ter contato com um adulto, né? Mas Deus, em todas as áreas, Deus quer usar alguém para salvar pessoas em todas as idades. Lógico, eu vou ter contato com as pessoas mais de idade. Eu estava falando pro irmão, né? O Vitor, né? Eu estava falando para ele. Um jovem que eles têm mais contato com a juventude, né? Mas com jovens, é natural. E Deus quer usar o jovem para ganhar jovem. O Bruno está falando que hoje, ele pregou, não sei se é hoje ou ontem, essa semana, não sei, ele estava falando para o jovem lá também da palavra. Geralmente, assim, os contatos é mais ou menos ali, né? Embora Deus tenha colocado muitos jovens também no meu caminho, né? Eu tenho pregado para eles também. Então Deus vai levantar aqui jovens dele, adolescentes dele, que vai sentar junto num culto, não tem cabeça branca, jovens, crianças, sentados ouvindo a palavra, se enchendo do Espírito Santo, pegando conhecimento para falar de Deus. Glória a Jesus. Deus precisa ou não precisa? Precisa. Deus não pode tomar um adolescente, um jovem, buscando a Deus de oração, para de repente Deus usar com os dons. Deus usar com os dons. Deus tomar alguém, profecia, dar uma visão. Os dons precisam se manifestar no meio da igreja. Agora a igreja precisa de buscar. E aí Deus vai escolher, entendeu? Não tem esse negócio, quem que Deus vai usar? Porque assim, como é que funciona, irmão? Tua igreja, não, nós queremos os dons. Agora eu não vou mentir aqui. Deus me levantou para ser um verdadeiro. Eu não sou mentiroso. Se Deus falar alguma coisa, eu falo. Agora, se Deus não falar nada, aliás, Deus sempre está falando pela palavra, não digo se através de dons, né? Se Deus não está manifestando com os dons, não adianta ficar mentindo para dizer que eu sou tal. Eu não sou nada, sou pó, sou ovelha como qualquer outra ovelha. Com qualquer outra ovelha. Agora, Deus pode usar qualquer um. Adolescente, criança, pode usar uma criança, pode usar, está compreendendo? Nós pregamos a verdade exatamente para que o espírito do engano não tenha poder no meio da igreja. E Deus pode usar uma Nayara. Eu sempre digo para ela, a Nayara tem que buscar Deus mesmo, porque ela tem um dom. Ela tem um dom de visão, né? Tem visão, é um dom. E se colocar na presença de Deus, Deus é um dom. Assim, tem coisas que Deus dá para um, não dá para o outro. Quem está compreendendo de momento? De repente, Deus mostra aqui no culto, de repente Deus pode mostrar alguma coisa para ela, ou qualquer outro irmão, qualquer outra irmã, enfim, e a pessoa dizer, Deus me revelou tal coisa, e pronto, é um culto que é para Deus, é Deus que age, é Deus o que Ele quer, na hora que Ele quer, e pronto, acabou. Não estou entendendo, então, que não tem guru.
Não tem aqui o homem, a igreja não é do homem, a igreja é de Jesus e ele faz o que ele quer dentro da sua igreja. É diferente da igreja do homem. O camarada que está lá, não, aqui do outro, não, aqui Deus só vai me revelar. Não tem na Bíblia isso. Isso é uma mentiraiada do inferno, das profundezas, porque o camarada se coloca ali como tal. Ah, pastor, você tem que fazer. Não, eu estou funcionando como servo de Deus. Eu tenho que mostrar como Deus age, como Deus trabalha, para que todos busquem, para que Deus use aquele que Ele quer usar, como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito dele. Por isso que é uma necessidade de orar. Agora, o que eu não creio? O que a gente orienta é que as pessoas têm que se encher de Deus, buscar Deus. Não pode ser na carne. Estou entendendo? Não pode ser na carne. Ah, mas para lá, então o Espírito de Deus, nós estávamos falando outro dia que isso é o batismo com o Espírito Santo. O que é batismo com o Espírito Santo? Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, irmãos, ela tem vigor. Está compreendendo? Ela tem vigor. Uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela é cheia, ela tem vigor, ela está compreendendo, ela pode estar com problemas, dificuldades que todos têm, mas o problema, as dificuldades da vida não vai impedir a chama de Deus na vida dela. O Espírito Santo é muito mais forte que os problemas dela, é muito mais forte que a dificuldade dela. Ela está passando por aquilo, ela está superando e as pessoas estão achando agora acabou, agora já era, e a pessoa não muda nada, está glorificando, está exaltando, está coisa ou outra. Isso, o que vai fazer com essa pessoa? Não tem o que fazer, só se matar. Mas eu te matar vai cessar a voz, né? Mas o sangue ainda vai clamar. O Salmo, a Bíblia diz que o sangue daqueles que foram mortos por amor de Jesus Cristo clama. Temos sangue de Abel, clama. Está vendo como é que é? A pessoa, não sei, disse que não tem o que fazer. Não tem o que fazer com alguém cheio do Espírito Santo. Agora tem que fazer o quê? Tem que se encher. Eu vou falar, a igreja que tem que se encher do Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmão? E o que eu percebo que está faltando, não está com os outros, não adianta ser batizado em nome de Jesus, não ser batizado com o Espírito Santo. Agora, ser batizado com o Espírito Santo não é falar línguas, não é profetizar, não é orar para cura, ter o dom de cura. Isso é dom do Espírito. Dom do Espírito é curar, ter o dom da cura, ter o dom de línguas, variedades de línguas. Dom de profecia e outros dons, tantos são dons do Espírito. Mas às vezes a pessoa tem os dons do Espírito e não é batizada com o Espírito. Mas como pode ser isso, pastor? Eu falo em língua e não sou batizado com o Espírito Santo. Pode falar língua, pode curar enfermo, pode fazer um monte de coisa, e pode ser que essa pessoa não é batizada com o Espírito Santo. Ela tem dons do Espírito, porque a Bíblia diz que os dons Deus dá até para os incrédulos. Amém? Está vendo como é que é? A gente tem que entender a palavra. O que a Bíblia diz? Que naquele dia muitos vão chegar aqui no Senhor e dizer: em teu nome eu expulsei dom, em teu nome eu falei línguas, em teu nome eu profetizei, dons. E Jesus dirá abertamente: apartai-vos de mim, que praticais iniquidade, porque eu não te conheço. Fez tanta coisa porque teve os dons do Espírito, e com os dons do Espírito fez tanta coisa, mas não tinha o Espírito. É diferente. Quem está compreendendo, irmão? A gente tem que aprender verdade. Aqui as pessoas aprendem verdade. Aqui as pessoas aprendem verdade. Porque tem muitas pessoas que elas pensam: não, mas eu faço isso, mas aquilo, e eu, como o Espírito Santo, eu tenho dom, tá? E daí? E daí que você expulsa demônio, você faz paralítico levantar e andar? E daí que você faz milagres e maravilhas? E daí? A Bíblia diz que o espírito do engano, lá em Tessalonicenses, diz que ele viria segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E eles enganariam aqueles que não viriam a verdade, antes de eu ter prazer na injustiça. Então a Bíblia diz que o próprio Deus é quem enviaria para eles o espírito do engano, do erro.
Para eles crerem na mentira mesmo. Essa é a intenção. Porque se alguém, irmãos, aleluia, profetiza em nome de Deus, as pessoas não têm discernimento. Não, mas ali ela está falando em nome de Deus, ela está falando em nome de Jesus, ali a pessoa está fazendo a obra, ali é Jesus, ela não tem entendimento, ela não tem discernimento. Falou em nome de Deus, pensa que é o Espírito de Deus, e nem sempre. Por que quando Deus disse, quem induziria Acabe para subir a Ramote de Gileade? Quem que vai induzir ele? Porque Deus queria punir eles. Quem que vai induzir ele? Chegou o Espírito, batendo as asinhas diante de Deus. Aí Deus, como você vai fazer? Eu sairei e serei o Espírito engana a boca de todos os seus profetas. Porque tinha aqueles profetas falsos, medrosos, covardes, que só profetizavam bem acerca de Acabe, porque era covarde. Não era como o verdadeiro Micaías. Estou entendendo? Aí ele disse, eu vou sair, esse é um espírito que engana a boca de todos os seus profetas, os covardes, porque de Micaías ele não foi. Micaías falava a verdade. Acabe não gostava, mas era a verdade que ele falava. É o que Deus mandava ele falar. Estou entendendo? Aí Deus disse, rapaz, a ideia é boa, porque se as pessoas ouvem alguém falar, Deus está me falando, Deus dá coisa, outra pessoa que ele acredita. Coitados, pobres, miseráveis, inocentes. A pessoa acredita. Tem gente que chora, emociona. Pois é, e frequenta e gosta, porque põe a cabecinha parecendo aquele filhote de passarinho que não pode ver ninguém chegando perto. Se colocar veneno, o bichinho manda para dentro, pensa que a perninha só batendo. Mas morreu, seu miserável, porque o bichinho está aqui, nem o olho dele abriu ainda. Já viu o filhote de passarinho como é que é? Pequenininho, filhotezinho. O inocente, ele fica ali, está ali com fome, está de um olhinho fechado ali. Quando chega alguém perto ali, ele está com fome, ele já abre o biquinho porque ele quer comer. E fica. E abre o biquinho, aí a mãe geralmente chega, ele abre o biquinho, a mãe chega e coloca, quando é a mãe, né? Mas qualquer pessoa que chega já abre o biquinho e fica ali, gritando ali. Chega a colocar o veneninho, vai mandar para frente, vai bater a perninha. Então tem gente, irmãos, que ele parece filhote de passarinho, porque ele não sabe ir atrás. Ele é dependente. Estão entendendo? Ele fica ali à mercê de alguém. Não importa quem é, se é o malfeitor ou se é a mãe. Às vezes não é a mãe, é alguém chegou ali, tadinho. Ele vai dar até alarme. Poderia ficar escondidinho ali, mas vai dar até alarme. Aí vai lá e pega ele. Então as coisas naturais da vida nos ensinam. Veja aí São João capítulo 17. Olha, esse texto São João capítulo 17. Aí eu fico pensando assim, como pode alguém não entender? Isso aqui, irmãos, olha, até parece que as pessoas não sabem, nem precisar saber ler, na verdade, porque tem pessoas que não sabem ler, mas são inteligentes para entender. Porque inteligência não tem nada a ver com leitura. Concorda comigo? Não? Tem pessoas que é inteligente e não sabe escrever o nome, mas ele é inteligente. Mas o camarada não tem forma. Não, tem pessoas que são formadas e são ignorantes. Inteligência não tem nada a ver com faculdade, né? Então veja aí, São João capítulo 17. Como pode? Olha essa tradução aqui, por isso que eu recomendo aos irmãos que comprem a Bíblia verdadeira, né? As traduções, né, verdadeiras, e as Bíblias que eles foram alterando para tirar a revelação, nem ler para ninguém, nem ler, né? Na verdade, deixa lá no canto para não jogar fora, que tem muitas coisas aí que está certo, correto também, né? Mas tem muitas partes adulteradas, então deixa lá no canto. Quem está compreendendo, eu meio? Não dê para ninguém, porque não quer espalhar fake. E aos poucos nós vamos mudando. São João 17, verso
Eu quero começar aqui no versículo 3. Vamos ler o 3, depois o 6, depois o 11 e o 12. Versículo 3 diz assim: São João 17, versículo 3. Todos encontraram? Amém. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Vida eterna. Tem uma tradução que diz assim: e a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Alguém tem essa tradução? Não, várias pessoas têm essa tradução. E a vida eterna, está falando de vida eterna. Alguém, para ter vida eterna, ela tem que reconhecer o Pai e o Filho como sendo o único Deus verdadeiro. Glória a Deus. É vida eterna. Eu não reconheço como eles, então não está, ele não tem a vida eterna. Porque a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste, quer dizer, como o único. Vida eterna. Versículo 6. Veja aí. Versículo 6. Louvado seja o nome de Jesus. Versículo 6. Eu revelei o teu nome. Ele está falando com quem aqui? O filho está falando com quem? O Pai. Deus. O pai. O filho está falando com o pai. Certo? E o filho está dizendo, na conversa que ele está tendo com o pai, ele está dizendo, ele e o pai é um só. Eu já falei aqui, conheço, é um só. Isso, mas ele está falando com o pai, sim, a parte física, falando com o espírito. Como nós encontramos na Bíblia, Davi conversando com a sua alma, bendiz a minha alma o Senhor, né, e nós conversamos com nós mesmos, enfim, isso aí, nós não somos três, isso aí nós já conversamos muitas vezes, né? Vamos lá. Eu revelei o teu nome, aqueles, está referindo a quem? Hã? A nós, mas ali especificamente aqui no texto, aos discípulos ali, os discípulos dele, né? Mas lá na frente ele vai falar de nós também, tá? No mesmo texto de João 17 ele vai dizer: não somente a esses, mas aqueles que irão ter em ti por meio da minha palavra. No mesmo texto aqui também, aí refere a nós, né? Então diz aqui: eu revelei o teu nome. Ele está falando que revelou o nome, aqueles que do mundo me deste. Então tem um povo que é aqui do mundo, que o Pai, que é o Espírito, Deus, João 4:24, Deus é Espírito, o Pai leva ao Filho, Jesus, certo? Ao Filho, carne, aquele ser que esteve aqui, né? E ele, em carne, o Filho, revela o nome àqueles que do mundo o Pai deu a ele. Eram teus e tu me deste, e guardaram a tua. Jesus está dizendo que revelou o quê? Manifestou o quê? O nome. O nome. Certo? Ele manifestou o nome a todos? Não, aqueles que do mundo o Pai. Preste bem atenção nisso aqui, irmão. Eu não tenho dúvida. Eu tenho pedido aqui, irmãos, para os irmãos, olha, Deus, busca Deus. O Deus vai, irmãos, muito rápido superlotar essa igreja. Esse salão aqui, igreja somos nós, esse salão. Agora, a igreja está viva, ativa, esperta, cheia do poder, cheia da graça, ligado em oração e em espírito. Porque o que a gente percebe muito, irmãos, que as pessoas se tomam desligadas. Quem estou entendendo, digo amém. As pessoas estão muito, não são todos, mas uma boa parte da igreja tem pessoas que estão desligadas. Está lá! Está compreendendo? Fisicamente elas estão aqui, mas a mente delas não está na palavra, naquilo que está falando aqui, naquilo que nós estamos pregando. Essa pessoa, irmãos, essas pessoas são presa fácil do diabo. O diabo, pode ver, o que ele faz? O Satanás, ele quer desviar a atenção das pessoas. Sim ou não? Sim ou não? O diabo não quer que a pessoa valorize a Deus.
que elas entendam. Então o diabo não quer. Tem pessoas que nem vêm, tem pessoas que nem participam da palavra, elas não querem, porque o que é desprezar Deus? É desprezar a sua palavra. Estou entendendo? Imagina Deus marca, eu vou estar em tal lugar lá falando com o povo, de repente, vai lá, Deus já está falando, não quero, não, tem outras coisas mais interessantes do que ouvir Deus, porque quando eu estou ouvindo a palavra, eu estou ouvindo Deus. Sim ou não? Ou às vezes as pessoas até vêm para a igreja, até vêm para o vem, não querendo vir, vindo fisicamente, mas a sua alma, o seu espírito, o seu pensamento não está no que está acontecendo aqui. Aí de repente Deus está falando e a pessoa está prestando atenção em outras coisas. Estou entendendo? Seria como se um governador, uma pessoa importante, você te convida para uma festa, uma comemoração lá qualquer dele. Aí você chega lá, ele está dando o discurso dele. Está entendendo? E aí a pessoa está nem aí, vai no banheiro, vai coisa, está nem prestando atenção. Depois pergunta para aquela pessoa o que ele falou, nem vi que o camarada foi lá, está nem aí. O governador só fica olhando e diz, seu miserável, eu te pego, não te convido mais. Quem está compreendendo de mim? Quem crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Quem crê que é a palavra de Deus? Uma das coisas, quando Deus está falando, tem que estar a atenção voltada para a palavra, para nós entender, para nós compreender. Isto é reverenciar a Deus, é reverenciar a palavra, é entender que realmente Deus fala conosco por meio da palavra. Quem crê que a palavra falada na sua íntegra, como ela é a palavra de Deus? Imagina Deus falando e a gente nem aí com aquilo que Deus está falando. Isso não é desprezar Deus? É ou não? Sim. É. Então, Jesus falava com aquele povo que eles não entendiam porque eles não ouviam a palavra de Deus. Eles não ouviam. Então nós aprendemos aqui no versículo 6 o quê? Que Ele revelou, manifestei o teu nome. Ele está orando ao Pai. Ele está dizendo que manifestou o nome aos homens que do mundo o Pai deu para ele. Todos que vêm para essa igreja aqui, irmãos, vem porque Deus traz, porque eu salvo. Aquele que não vem, que rejeita, que não quer ouvir, que não vem porque ele não é salvo. Eu tenho certeza disso. E não tenho o que fazer, porque o salvo já é salvo. Deus só vai chamar ele, Deus só vai trazer ele, Deus vai falar com ele, ele vai entender que a palavra aqui é a palavra de Deus. Ela não vai crer em palavra de homem. É Deus falando. Vamos para o versículo 11. Versículo 11, eu estou tentando aqui por causa do horário, né? Nós temos um tempinho aqui, que a irmã Matriz mandou mensagem, ela me avisou que ela estava vindo para fazer a gravação. E daí nós vamos, sempre nós estamos uns 10 minutinhos, né? Mas hoje a gente fica um pouquinho, amém? Aí os irmãos que chegaram, oi, até foi você, né, Camila, que trouxeram eles no horário certo, né? Aí eu que vocês vão estar aqui, acho que quase no horário certo mesmo, né? Parabéns, Camila. Continua assim. Então, nós continuando aqui, irmãos. Versículo 11. Veja aqui essa tradução minha aqui, ó. Veja aqui, nós vamos ver. Como que não, gente, como que uma pessoa depois vai dizer, eu não entendi. Deus não vai levar nenhum cabeça dura lá para o céu. Lá no céu é lugar de gente inteligente. Estou entendendo? Deus não vai levar lá para o céu nenhum que não está nem aí com ele, não. Deus vai levar para o céu aquele que crê na palavra dele, não crê na religião, que não crê naquilo que diz o homem. Ele crê na palavra, por isso que ele quer a palavra, ele quer a Bíblia, ele quer as coisas de Deus, ele entende que a palavra é a palavra de Deus. Veja o versículo 11. Ó. Esse aqui é diferente. Ó. Essa minha Bíblia aqui é diferente, por isso que eu vou procurar aqui, deixa eu ver aqui, que ela tem uns versículos, não é seguido assim, no início aqui, né? E a minha vista não está muito boa, embora essas letras aqui é gigante. Ó, não ficarei, versículo 11, se alguém tem outra tradução pode manifestar, ódio. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo,
e eu vou para ti, Pai Santo. O Filho está falando com o Pai. Está dizendo que ele não ficaria mais no mundo, mas ele ia, eu vou para ti, Pai Santo. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que seja um, assim como somos um. Quem tem essa tradução? Quem tem a tradução assim? Eu já não estou mais no mundo, mas eles continuarão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles. Quem tem a tradução aqueles? Aquela lá eu tirei fora. Hã? Eu tinha, eu tirei fora aquela. Tirou fora. Agora está com a. Eu tirei aquela Bíblia fora. Agora está com a. Sim, essa aqui fala do nome. Fala do nome. Glória a Deus. Quem mais que fala? Hã? Aqueles. Amém. Então veja bem. Vamos só pegar aqui, eu pedi aqui para nós comparar. Veja como muda totalmente o sentido. Guarda-os, Jesus orando ao Pai diz, guarda-os, plural, em teu nome, singular, aqueles, referindo aos discípulos, aqueles que me deste. Agora veja o original. Veja o original. Não ficarei mais no mundo, mas eles, referindo aos discípulos, ainda estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Protege os discípulos, né? Ou a tradução podia ser as pessoas também, está tudo certo, né? Mas como eu disse, os discípulos, em teu nome, o nome que me deste. Em teu nome, o nome que me deste. Como é que chamou o filho? Quando o filho nasceu, o filho recebeu o nome. Qual o nome que o filho recebeu? Jesus. Ué, você está orando, guarda em teu nome o nome que me deste. Como é que é o nome do Pai? Jesus. Só um cabeça louca que não vai entender, até que entende, às vezes não aceita. A questão não é entender, porque tem pessoas que elas entendem, só que elas não aceitam porque elas são contra a palavra de Deus, contra a verdade. Ela quer uma religião mesmo para ela. Veja o versículo 12. Veja o versículo 12. Veja o versículo 12 e a mente, porque a minha mente é assim, irmãos. Eu creio que os irmãos têm a mesma mente, né? Mas às vezes tem pessoas que elas têm uma forma de Deus agir na vida delas diferente, né? Minha mente, eu estou lendo um texto, todos os textos estão ali gravados, por isso que eu tenho facilidade de gravar a Bíblia. Às vezes eu estou citando a Bíblia e eu não preciso estar lendo, está citando ela. Porque assim, aí quando eu chego no versículo, o Espírito Santo já me leva lá no texto que eu li, uns 10 versículos para trás, vai ligando uma coisa com a outra. Minha cabeça é assim, ela está tudo ligada. Estou entendendo? Então, lê o versículo 12, que você vai ver que tem uma ligação com 11. O versículo 12 diz assim. Olha aqui, enquanto estava com eles, referindo eles plural, referindo aos discípulos, enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os tudo plural, guardei no nome que me deste. Mas já ligou o versículo 11, guarda em teu nome. Enquanto eu estava com eles no mundo, eu guardei eles no nome que me deste. Mas você está pedindo para o Pai guardar ele, o nome dele, o nome que o Pai deu para ele, e ele chamou, o Filho chamou Jesus. Mas como é que é o nome do Pai? É Jesus também? Preciso
fazer força para entender isso? Hã? Todos aqui estão entenderam ou não? Um professor, irmãos, eu sou professor de Deus, né? Mas eu digo assim, um professor, ele tem que explicar as coisas de uma forma inteligível, para que os alunos não digam, o professor não é bom. Ele tem que esmiuçar, ele tem que ir na minúcia, ele tem que deixar bem estraçalhadinho, porque se os alunos não aprendem, não é culpa do professor. Eu procuro, por exemplo, detalhar as coisas, porque as coisas de Deus são sérias. E nós estamos falando aqui, por que eu sinto muito pluralidade, singularidade, as pontuações, eu digo sempre que é elas que indicam o verdadeiro sentido da palavra. Aqui já está toda a revelação, guarda em teu nome o nome que me deste. Ué, se ele está falando que o pai é para o pai guardar no nome dele, que é o mesmo nome que ele deu para o filho chamou Jesus, como chama o pai? Jesus também. Aí, o que explica Mateus 28,19? Que eu falei para as mulheres lá, eu falei, agora vamos ler Mateus. Elas entenderam na hora. Como é que é o nome? Né, você não? Ela falou assim, Jesus. Ele disse, entendeu, né? Entendeu, né? Agora eu quero ver a sair do sistema. Entendeu, eu quero ver a sair do sistema. Aí Mateus 28,19 diz assim, vai lá e ensina e batiza em nome do Pai. Mas aqui, lembra que ele está falando, já revelou o nome do Pai para aqueles que o Pai deu para ele? Aí ele está mandando para o Pai guardar aqueles que o Pai deu para ele, que recebeu a revelação, vem, sai do sistema, sai da religiosidade. Estão entendendo? Vem para a igreja de Cristo. Aqueles que do mundo o Pai deu para ele, eles guardaram a palavra. E não pegou o nome. Eles guardou a palavra, entendeu, recebeu a revelação do nome. Somente aqueles que o Pai dá para o Filho que virá ele. Mas virá com entendimento, com sabedoria. Guarda em teu nome o nome que me deste. Eram teus que tu me deste. E eles guardaram a tua palavra. Temos a oração de Jesus. Eu sempre digo, irmãos, nós temos as promessas. É uma proteção. Agora as pessoas têm que se apoderar disso. As pessoas têm que tomar posse disso. Vocês não estão entendendo? Não é uma coisa que, porque não, eu estou mostrando a palavra. Eu estou dizendo, aqueles que estão nessa palavra está protegido, o diabo não pode tocar. Mas eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu não posso duvidar, eu não posso vacilar, está compreendendo? Eu não posso sair do esconderijo. Eu tenho que estar ali crendo, acreditando e não duvidando. Porque o diabo ele assusta, ele faz barulho, faz aquela coisa para fazer a pessoa sair correndo do esconderijo e aí ele pegar. Mas se a pessoa entender que naquele esconderijo ele não pode entrar, estão entendendo? Ele não consegue entrar, é só medo, o diabo só faz medo. Eu estou falando aqui de uma fé, eu preciso crer nisso, eu preciso acreditar nisso. Eu estava pregando para uma irmã essa semana ainda, nós fomos fazer uma visita pregando para uma irmã, eu disse, irmã, eu termino essa palavra e digo, assim diz o Senhor, isso aqui é a profecia das profecias. Se você praticar essa palavra aqui, não existe um outro meio de você não ter vitória. De outra forma, joga a Bíblia fora, vai beber, vai jogar, vai fumar, porque não existe céu, não existe inferno, não existe Deus, não existe demônio, não existe nada. Se eu não creio no que está escrito, se eu não creio na Bíblia, o problema é que as pessoas estão desacreditando na palavra de Deus e quer que Deus socorre elas e quer que Deus ajude elas. Crer em Deus é crer na sua palavra, está firme, porque Deus às vezes prova para ver a nossa fé, para ver se realmente nós cremos ou não. Ele permite que nós chegamos, irmãos, ao ponto de sentir o calor do fogo, e alguém ameaçar e disse, se você não negar, eu te lanço. E às vezes ele até permite, vou além, ele permite às vezes que nós sejamos lançados.
coisa certa: se nós tivermos a firmeza, Ele vai permitir que nós sejamos lançados no fogo, mas Ele não vai deixar o fogo queimar. Como Ele não deixou o fogo queimar Mesaque, Sadraque e Abednego, porque eles foram firmes. Veja bem que o diabo até quis negociar. O diabo quis negociar com eles, não foi? Vou te dar mais uma chance, mas rei não volta atrás com a sua palavra, mas voltou. Porque o edito era esse: aquele que não se curvasse diante da estátua que fosse levantada seria lançado na fornalha que estava já aceso. Não é isso? Sim ou não? Vejam bem, olha como é que é importante você ler a Bíblia e entender. Seria lançado. Eles não negaram, mas o rei disse: não, vou te dar uma chance. O que ele queria é que eles negassem. Não era tanto que eles morressem, mais do que eles morrer, eles queriam que eles negassem. Por isso que eles tiveram uma chance para negar. Não foi? Vou te dar mais uma chance. Quando tocar novamente a trombeta e as coisas acontecer, então você terá a oportunidade de refazer, de voltar atrás. Então você não vai ser morto agora. Vou te dar uma oportunidade para você negar. E deram a oportunidade, eles continuaram firmes, não curvo diante de outro Deus. Eu sirvo o único Deus. O diabo, ele quer negociar, tá? Eu estou entendendo? Ele quer negociar. E a pessoa diz: puxa vida, ainda bem que eu tive um livramento. E vai, aí está tudo certinho, não vai acontecer nada, não vai ser lançado no fogo, não vai acontecer nada. Mas ele é escrito no livro de Deus como um tímido, um medroso e um covarde. E tais pessoas não entram nos céus. Deus quer, irmãos, a nossa posição, e é aí que os milagres começam a acontecer. É aí que as coisas começam a acontecer. Quem está compreendendo, diga amém. É aí que as coisas começam a acontecer. Enfrentar, ser firme. A Bíblia diz tal coisa: nós não cremos em nada fora do que diz a Bíblia. Então aí explica o Mateus 28, 19: vai lá em cima, batiza em nome. Mas ele tinha revelado o nome para aqueles que o Pai, que é o Espírito, João 4, 24, Deus Espírito, levou a ele. Por isso que ele disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Amém? E esse povo está por aí. Eles estão por aí. Nós não sabemos quem são eles. E eu afirmo categoricamente, com todas as letras, quem não estiver neste evangelho que é pregado aqui, o lugar dele é só o inferno. Não tem outra forma. Porque de outra forma, Jesus morreu em vão. Então, aqueles que estavam aqui já serviam a Deus, não precisavam se converter, porque eles estavam servindo a Deus também, de uma outra forma, crendo com outras doutrinas, outros ensinamentos. Certo? Por que os discípulos de Jesus falaram: agora vai para o mundo inteiro e prega? E os primeiros a quem os discípulos tinham que pregar era para quem? Para as ovelhas perdidas da casa? Para aqueles que eram religiosos, os fariseus, os saduceus, aqueles que eram judeus, que já vinha servindo a Deus nas suas sinagogas, com os ensinamentos dos sacerdotes, enfim, e etc. É aqueles que tinham que ouvir, tinham que se converter, tinham que se batizar e sair daquele meio que o Apocalipse classificava como sinagoga de Satanás. Sim ou não? Eles dizem ser, mas mente, diz o Senhor Jesus, porque eles são sinagoga de Satanás. O diabo tem o seu trono ali, ele dizia. Jesus falava. Mas aquele povo era um povo religioso, era um povo que, completamente religioso, com as suas tradições, pensava assim: meu Deus, esse povo está compreendendo? Era um povo religioso. Jesus classificou-os como sinagoga de Satanás. Sim ou não? E aí, o que nós vamos falar? Se você ler um texto desse e fala que está escrito aqui, as pessoas dizem: mas é muito pesado, pastor, mas Jesus que falou. E Jesus mandou nós ir pregar também, não temer aquele que podia matar a carne. Porque ele disse: se pregar isso aqui vai ter problema, vai chegar ao ponto de morrer como os apóstolos morreram. O frouxo não morre,
O covarde não morre porque ele mente, ele omite. Ele não fala a verdade, ele não fala contra os religiosos. Agora, irmãos, nós estamos com a Bíblia na mão. Amém? E Jesus disse a eles: vai e prega. Quem crer e for batizado será, e quem não crer será. Que primeiro venha o crer, para depois ser batizado. Amém? Crer. Está preparando o batismo, Camila? Está preparando, né? Mas se vir luta. Está vindo luta já? Glória a Deus. Seja bem-vindo ao mundo da luta. Glória a Deus. Mas Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Não é novidade. Vocês serão odiados por causa do meu nome, disse Jesus. Vão perseguir vocês. Jesus disse: vai chegar um ponto de matar vocês e vão achar que não fizeram um trabalho para Deus. O nome revelado, o nome é um nome. Entende isso aqui, um nome. Porque o diabo sabe que o perdão de pecados está no nome de Jesus. Glória a Jesus. Estou entendendo? Então Satanás não está nem aí com aqueles que sai, Satanás, porque ele conhece a Bíblia. Ele sabe que muitos que expulsam ele naquele dia falam: Jesus, mas expulsei o demônio em teu nome. Não te conheço. O diabo está pouco preocupado com aqueles que fazem cura em nome de Jesus. Porque muito vai chegar naquele dia e vai dizer: em teu nome eu curei os enfermos. Jesus vai dizer: não te conheço. O diabo está pouco preocupado com aqueles, irmão Bruno, que profetizam em nome de Jesus. Porque muitos vão dizer: eu profetizei também em teu nome. E Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. O diabo está preocupado, sabe com quem? Com aqueles que ouvem a mensagem, entendem e é batizado em nome de Jesus Cristo, porque aí é para o perdão do pecado. Então essa pessoa será perdoada de todos os seus pecados. Os seus pecados não serão, aleluia, lembrados nem por Deus, ela vai ser perdoada de todos os seus pecados. É o que diz a palavra de Deus. O que eu devo fazer? Disseram aquelas pessoas aos apóstolos, e eles disseram: arrependei-vos de cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão. Para que eu tenho que ser batizado em nome de Jesus? Para perdão dos nossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Batismo em nome de Jesus é para quê? Para perdão de pecado. Aí o diabo disse: não, aí não. Pode ver, eles fazem tudo em nome de Jesus. Expulsa o demônio, profetiza e faz tudo. E o diabo está dizendo: pode fazer tudo isso, não você vai vir para o mesmo lugar que eu vou, para o lago de fogo. Porque Jesus vai dizer: eu não te conheço, porque não foi perdoado. Estou entendendo? Não foi perdoado. Encerrando aqui, eu quero dizer uma coisa, irmãos. Os discípulos pregaram, e Jesus disse: vai, prega. Quem ouvir vocês não está ouvindo vocês, está ouvindo a mim. Quem recebeu vocês não está recebendo vocês, está recebendo a mim. Glória a Deus. Mas se você chegar numa casa e pregar, e essas pessoas rejeitarem a palavra, ao sair daquela casa, sacode a poeira das vossas sandálias, porque no dia do juízo vai haver menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para essa pessoa. Um dia me jogaram para fora de uma casa. Eu estava pregando, o camarada me pegou. Eu já contei isso aqui para os irmãos. Um camarada era militar, forte, tão alto, me pegou. Naquela época eu era bem magrinho, eu jejuava muito. O camarada me pegou assim, só com a mão, e foi me andando comigo assim, me jogou fora. E eu caí, fui desequilibrado, e Deus preparou uma parede que eu coloquei a mão, não bati a testa, coloquei a mão e virei para ele e disse: seu filho do diabo, que não cessa de perverter o bom caminho do Senhor, assim diz o Senhor: a poeira do meu sapato vai servir contra ti no dia do juízo. O camarada ficou assim, e Deus não permitiu que ele viesse para acabar disso.
de fazer o serviço. Eu sacudi a poeira. Tomara que ele se converteu, porque se ele não se converteu, uma poeirinha vai começar diante dele assim dizer: você teve a oportunidade de ouvir. Ele diz: o que é poeira falando? Poeira vai servir de testemunho. Eu estava lá. Eu ouvi o servo de Deus pregar que o perdão estava no nome desse ser que está sentado aí. Como pode alguém rejeitar o nome daquele que vai julgar ele? Não tem um demônio nesse meio para cegar as pessoas? Como um dia eu pregando para uma pessoa, o camarada clamou o sangue de Jesus contra o nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder quando você vai bater no nome de Jesus, mas tem uma vontade, né? Oh, rapaz, ser miserável. O camarada tão ignorante que é, clamando o sangue de Jesus em cima do nome de Jesus. Eu estava mostrando não, eu falei: mas é Jesus que eu estou mostrando para você, porque é Ele que vai estar sentado no trono, é Ele que vai estar lá no trono para julgar, porque hoje Ele é advogado. Hoje Ele está tentando nos mostrar o que devemos ou não fazer, para não sermos condenados por Ele mesmo aquele dia. Por Ele mesmo aquele dia, não é outro, é Ele que vai estar lá. Agora as pessoas dizem: Deus o livre, sangue de Jesus tem poder. Esse negócio de batizar em nome de Jesus. Mas para, não estou falando em nome de Jesus, não estou falando em nome de Lúcifer. Não estou falando batizar em nome que as pessoas nem sabem que nome que elas foram batizadas, porque alguém enganou. Não foi enganado mesmo? Quem já foi enganado aqui? Eu também não fui enganado. Me enganaram a primeira vez, mas quando o Senhor disse: te enganaram, aí eu me batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje eu posso dizer: hoje eu sou batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando as pessoas dizem: quer saber qual é esse nome? Aí eu digo: o nome é Jesus. Quem é batizado em nome de Jesus Cristo pode dizer: eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque Jesus disse: eu revelei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me destes e guardaram a tua palavra. Guarda hoje em teu nome o nome que me deste. Aí ele disse: agora vai lá em cima e batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele já tinha revelado para eles que o Pai tinha dado o nome do Filho. O Filho chamou Jesus e disse: entendi tudo, meu Senhor. Foram lá batizar em nome de Jesus. Este é o único nome. Atos capítulo 4, 12 diz que em nenhum outro há salvação. Está falando de salvação, porque debaixo dos céus nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Salvação está em um nome. Glória a Deus. O nome que é sobre todos os nomes, o nome Jesus. Glória a Jesus. O diabo fica revoltado com esse ensinamento. Estou entendendo? Com esse ensinamento, quando você mostra para Jesus, aí ele fica revoltado. Vamos colocar em pé em nome de Jesus. Aleluias. Louvamos a Deus pela vida de cada irmão. Louvamos a Deus pela vida de cada irmã. Aleluias, que tem aceitado a palavra de Deus no seu coração. Louvamos a Deus, aleluias, pela sua vida. Por quê? O Senhor te escolheu. Manaiara, Deus te escolheu. Tem uma mente aberta, que nem a mente da Manaiara. Jesus amado. Teve um dia lá, na casa da irmã Sandra. Nós estávamos falando com o pastor lá que quase me deixou aleijado com a caneta. Miserável. Eu pregando o camarada com a caneta aqui no meu. Bem aqui atrás aqui tem um tendão aqui, ó. E se estourar isso aqui, ó, o camarada fica aleijado. Só Deus para ter misericórdia para curar depois. E o camarada com a caneta ali, bem assim, olhando para o povo e coisa assim, para mim irar, sabe? Para ele sair coisa para ele falar. Eu sentia assim, que era para dizer: oh, mas o que está acontecendo? O pastor ficou. Porque nós estávamos na palavra. E o camarada assim, chiando a caneta aqui, dizendo: pastor, dizendo que é pastor. E aquilo não adiantava ainda. Ele disse: vou de fora ali, tá bom, nada, rapaz, você está ficando doido. Então é assim que funciona, porque ele foi um convidado do capeta, do diabo para ele
para tirar mesmo, para fazer o trabalho dele, mas só que não conseguiu. Aí as irmãs entraram ali na palavra, né? E entraram e eu vi assim que a Nayara entrou, né? Eu fiquei até, não, mostrar coisa outra, até porque assim, a pessoa fica tão. Quem entende a palavra de Deus, quem entende, irmãos, quem tem a mente aberta, ela fica tão indignada quando vê as pessoas agindo contra a palavra de Deus, que, né? Dá uma revolta. Dá uma revolta, sabe? Como é que pode? O nosso Senhor, aquele que morreu, derramou sangue por nós, ser rejeitado pelas pessoas assim, e eles têm coragem ainda de falar no nome dele, para fazer tanta coisa, ó, visando, sabe o que? Só dinheiro. Que Deus tenha misericórdia de nós e deles também, amém? Levanta as mãos aos céus, aleluia. Você que trouxe o seu propósito, você que trouxe o seu celular, está com a sua conta bancária gorda, tem um Pix aí, um QR Code aí na tua frente, pode colocar o número que você quiser e sentir no coração nesse QR Code aí e fazer a sua contribuição, aleluia, pelo QR Code. Tem muitos irmãos que contribuem assim, né? Aqueles que trouxeram espécie, aleluia, vamos orar também para consagrar, aleluia, sua vida a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Pai, e consagramos a vida de teus filhos e filhas, aqueles, Deus, que amam a tua casa, a tua obra, esse projeto, em nome de Jesus. Deus, o Senhor é o dono do ouro e da prata, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus que tem prazer em estar abençoando teus filhos e filhas. E nós oramos no nome santo do Senhor Jesus Cristo e pedimos que o Senhor esteja abençoando. Eu sei que o Senhor já tem abençoado, mas continua abençoando, Senhor. Mas o Senhor pode surpreender os teus filhos e tuas filhas, porque nós estamos, Deus, envolvidos num projeto. O Senhor sabe, conhece as dificuldades, muito mais que nós mesmos, Senhor. Mas o Senhor conhece o que nós temos, Deus, de projeto, o que nós queremos fazer. Precisamos, Deus, de recursos, Senhor. Precisamos, meu Deus, de provisão da tua parte. Porque os teus filhos e tuas filhas, eles têm ajudado, mas se o Senhor abrir grandes portas, eles poderão ajudar ainda com um valor mais alto, para que nós possamos cumprir aquilo que temos, Deus, de mente. Deus, em nome de Jesus Cristo, entra com providência financeira, entra, Deus, com portas abertas, em nome de Jesus. Põe por terra os demônios, o devorador, o cortador, aqueles que têm propósito, Deus, contigo, Senhor. Faça um milagre financeiro, Senhor. Entra com milagre financeiro. O Senhor pode fazer uma grande obra, um grande milagre financeiro na vida de teus filhos e filhas, Senhor. Ajuda o teu povo, Senhor, segundo a tua vontade, o teu querer. Eu tenho teus planos também, mas que eles possam realizar nesta área financeira, em nome de Jesus Cristo. E se o diabo, Deus, tem agido para impedir, ó Deus, para trabalhar nesta área, no nome do Senhor nós repreendemos toda a força do diabo e do inferno, em nome de Jesus Cristo. E nós abençoamos a vida de teus filhos, Senhor, porque a herança do Senhor é o Israel protegido do Senhor. Nós oramos assim, já agradecendo na certeza que o Senhor protegerá o teu povo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Em nome de Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Pode trazer e colocar aqui na sala. Bendito seja o nome de Jesus. E nós vamos estar